Graça e paz novamente para você. Você que nos visita aqui essa noite, receba o nosso seja bem-vindo, seja bem-vinda, o nosso abraço. Sinta-se em casa e se você desejar permanecer, você será acolhido certamente, com muito amor, com muita graça. E nós queremos caminhar ao seu lado, ver o seu crescimento e ver a sua vida transformada a cada dia pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos, os amigos, você que está em casa, a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 24. Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 24. Para você que talvez não esteja tão habituado a ler a Bíblia, você vai encontrar Mateus como o primeiro livro do Novo Testamento. Então você já fica atento, já faz aí esse movimento que você vai encontrar. Mateus capítulo 6, a partir do verso 24, diz assim a palavra do Senhor: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou beber, ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Eu paro até aqui, mas nós iremos caminhar em mais alguns versos desse texto. Hoje eu quero conversar com vocês, porque pregar o Evangelho é conversar, é dialogar, é falar sobre aquilo que a palavra tem a cada um de nós, sobre um tema que ele nunca fica velho, mas ele é sempre atual. Eu quero falar sobre ansiedade. E certamente muitos de nós, a começar de mim, nós sofremos com a ansiedade. A nossa vida corrida, os nossos dilemas em casa, no nosso núcleo familiar, os nossos dilemas nos nossos trabalhos, as nossas crises existenciais, todas elas se juntam e acabam desembocando em um nível de ansiedade alarmante em nossas vidas, a qual nós ficamos muitas vezes numa espécie de sufocamento, a qual nós não sabemos distinguir e dizer realmente o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. E quando nós falamos de igreja, é importante também entendermos sobre isso, buscar entendimento à luz da palavra para tratar situações dessa natureza. Por isso que eu quero essa noite me agarrar literalmente às palavras de Jesus sobre essa temática, sobre a ansiedade, sobre a preocupação. E eu quero que você esteja bastante atento a tudo aquilo que eu vou dizer, porque aquilo que eu vou explanar é justamente aquilo que Jesus falou. Mas é sempre bom, antes de falarmos de um tema como este, colocarmos algumas bases para que você, que aqui está, compreenda muito bem o que eu vou dizer e não saia com a sua mente com alguns mal entendidos. Primeira coisa que eu quero falar para você: existe um tipo de ansiedade que não é resultante de nenhum problema espiritual. Grave isso que eu estou falando. Existe um tipo de ansiedade que não é resultante de nenhum problema espiritual. A maioria de nós cria esse factoide, essa imagem de que muitas vezes está em todos os casos associado a isso, mas não é. Homens de Deus,
tementes a Ele, passaram por momentos de ansiedade. E certamente você já ouviu falar de alguém chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, certamente para você e para todos aqueles que leram alguma coisa dele, era um homem de Deus que impactou a sua geração e impacta os nossos corações até os dias de hoje. Charles Spurgeon sofria com a depressão profunda. E ele tinha essa dificuldade em decorrência não de uma situação espiritual, não de uma circunstância moral ou ética, ou de qualquer coisa que ele estivesse vivendo, mas era associada a questões físicas. Então, quando você pensar que homens de Deus, mulheres de Deus não passam, não têm ansiedade, não têm depressão, esteja reavaliando o seu pensamento, porque homens de Deus, eles sofrem, eles passam por isso. Segunda coisa que eu quero deixar claro, existe um tipo de ansiedade que é tratada através dos profissionais qualificados para tal, onde boa parte das pessoas terão os seus remédios prescritos e vão, através deles, tentar amenizar e trazer equilíbrio ao seu corpo e à sua mente. Sim, eu acredito claramente que profissionais da área da saúde são usados por Deus para tratar pessoas com ansiedade e ajudarem elas a saírem de situações de conflito, de dor e de angústia. Deus usa e capacita. Mas olha que interessante nesse texto. Jesus está no seu sermão, e aqui é o sermão do monte. E Jesus separa um trecho específico para tratar justamente sobre ansiedade. Falando às pessoas sobre uma temática que para a Bíblia, para a Escritura, para o Senhor, é muito séria. E o grupo a quem ele escolhe falar sobre isso não é um grupo que não conhece a ele, mas é um grupo que o teme, é um grupo de discípulos. E se você aqui está essa noite, uma boa parte dos irmãos a quem eu olho são discípulos e discípulas de Jesus. E Jesus se volta e fala com cada um deles. Mas antes de adentrar propriamente sobre a ansiedade, é necessário nós voltarmos um pouquinho para entendermos o contexto a qual Jesus nos situa e trata essa série de questões. Esse texto está em um contexto a qual Jesus sobe em um monte e ele começa a ensinar. E naquela época, Jesus ensinava muitas vezes sentado, à semelhança dos rabinos da época. Uma multidão chega, os discípulos chegam e ele começa a ensinar, a explanar, a falar. E Jesus vai aqui tratando de diversos temas, mas ele vai chegar sim no ensino sobre a ansiedade. Mas se você voltar alguns versos atrás, nós vamos perceber Jesus falando de modo mais específico lá no verso 19, ainda do capítulo 6, falando o seguinte: não acumulem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem. Ajuntem tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem. Jesus está aqui dizendo ao seu grupo de discípulos o seguinte: busque direcionar o seu coração para o Senhor. Busque direcionar o seu coração para o Senhor. Não existe na Bíblia um ensino que vai categorizar e dizer que obter e ter riqueza é pecado. Não existe isso. Mas existe um ensino que Jesus coloca, inclusive a partir dessa sessão, contra o amor excessivo ao dinheiro, às riquezas e ao bem. Veja só, Jesus não proíbe você de prosperar, Jesus não proíbe você de avançar, mas ele alerta você sobre o perigo de amar mais o dinheiro do que ao Senhor. Mas quando
o dinheiro, os bens, essas coisas se tornam aquilo que move o meu coração. E Jesus vai fazendo uma transição suave para falar sobre ansiedade. É como se abrisse uma porta em nosso coração, uma porta na nossa mente. E a ansiedade entra de uma forma totalmente tranquila, leve e feliz, porque as portas foram escancaradas aqui. E Jesus diz algo que é muito forte. Ele diz: ou você serve a mim, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, às riquezas, ou ao seu próprio prazer. Ou você serve às suas buscas. E Jesus está dizendo que não existem dois caminhos. Se você vai até o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe um outro caminho a não ser por Jesus. E ele deixa isso de modo claro. Paulo também vai dizer que a avareza é considerado também uma idolatria, logo é considerado um pecado. Ele destaca que bens materiais muitas vezes tomam o lugar de Deus em nossos corações. Mas eu coloco para você já se perguntou, já neste ano, se você tem agido dessa forma? Se o seu coração, ele se inclina, ele se move desta maneira? Porque aparentemente nós podemos estar incorrendo no risco de estarmos vivendo e correndo atrás de forma excessiva, escute só, excessiva, atrás daquilo que é ajuntado somente aqui nesta terra. Mas a gente não tem corrido de forma excessiva para juntar coisas na eternidade, tesouros no céu. Mas Jesus, depois de fazer tais ponderações, certamente os discípulos pensaram e começaram a avaliar. Isso já à luz também do verso 25 do capítulo 6. É como se os discípulos se perguntassem: mas Jesus, eu agora não preciso mais trabalhar? Mas se eu não trabalhar, como é que a minha família vai ser sustentada? Se eu não trabalhar, como é que eu vou vestir? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou fazer? Como é que fica isso? Porque o Senhor está dizendo que não é para se preocupar. O Senhor está falando isso de forma clara. Mas Jesus é como se respondesse de forma convicta: não se preocupem com a sua vida diária. E nós que estamos hoje no século 21 ouvimos isso e ainda não compreendemos. E não compreendemos bem o que Jesus está falando. Só que quando nós vamos ao original desse texto, e eu sou meio curioso, vou lá no original para saber o que Jesus realmente quis dizer, porque às vezes a gente fica pensando: será que foi um conselho? Será que foi assim uma opção que Jesus disse? Mas não. Jesus aqui não está dando um conselho, não está aqui num bate-papo informal, mas ele está dando uma ordem. E quando eu percebo isso, eu vejo que o jogo é sério. Jesus está dando uma ordem. E ele está dizendo nesta ordem: não se preocupem. Jesus está dizendo que alguém que vive ansioso, e aí preste atenção que Jesus elenca aqui. Jesus diz: aquele que vive ansioso por estas coisas, comer, beber ou vestir, é alguém que está configurado como um indivíduo no Evangelho que está desobedecendo ao Senhor. Ele classifica o comer, o beber e o vestir. E ele dá uma ordem. Ele está falando sério. Ele não está brincando aqui. E quando nós não obedecemos aquilo que Jesus coloca como uma ordem para a gente, nós estamos pecando, nós estamos errando. E o Evangelho vem sempre de encontro a gente dizendo:
há uma necessidade de reavaliar a sua postura diante daquilo que Deus coloca como uma ordem, e principalmente para aqueles que se julgam discípulos dele. Essa fala, ela não é minha. Não fui eu que escrevi aqui Mateus 6, verso 25. Aqui é uma fala do próprio Senhor Jesus, descrita por Mateus. Por isso, ele traz a ideia de não se preocupar, ou seja, Jesus traz a perspectiva de não viver dividido. Ele fala de uma confiança verdadeira naquilo que Jesus afirmou. Ele fala de colocar o coração plenamente nas palavras que ele coloca diante da gente. Ele diz: não pode haver divisão nisso. Mas é como se o nosso coração e a nossa mente não estivessem plenamente confiantes em Deus e nas suas promessas. E muitas vezes Jesus está nos dando aquilo que é necessário, aquilo que Ele sabe que é essencial, mas nós não compreendemos, nós não aceitamos. Mas você já percebeu que nós temos atitudes de pessoas que querem sempre mais? Pessoas que desejam sempre ter mais, mais e mais. Você se já pegou, se colocou numa situação como alguém que reclama por tudo, que sempre está querendo mais uma roupa, sempre está querendo mais. Você nunca está numa situação de contentamento. Às vezes Deus nos dá ali aquele arroz, aquele feijão, aquela carninha gostosa, mas você está sempre dizendo: e a picanha, cadê? Você está sempre olhando para aquela roupa, olha ali, e você já gastou tudo no cartãozinho de crédito. Mas você vê alguém no Instagram ou na igreja com a roupinha nova, você diz: Senhor, bem que eu poderia ter mais uma pecinha daquela. Você tem ali o seu carro, ele não é o carro do ano. Não é 2024, totalmente emplacado, no ponto, zero bala. Mas você está ali com o teu carrinho, já com os anos sofridos. E aí você lá atrás dizia: Deus, eu quero qualquer tipo de carro, eu quero é andar. Aí Deus: está bom, rapaz, vou permitir, trabalha, luta e você consegue. Mas depois você fica se maldizendo: eita, que esse carro aqui não liga mais, que situação difícil, tenho até vergonha de colocar meu carro no estacionamento que só tem SW4. Esse é o nosso instinto, essa é a nossa natureza, de querer sempre algo mais, sempre olhar para a grama do vizinho, ver ela ali verdinha, e às vezes não achar que pode ser uma grama artificial, falsa, fake. Nós sempre buscamos isso, é como se existisse em nosso coração um vazio, que precisa ser preenchido, e aqui não está sendo preenchido com Deus, mas com bens materiais, com ajuntamento passageiro. E nós somos muitas vezes moldados para não sermos gratos por aquilo que Deus nos concede, mas por aquilo que a sociedade impõe. É como se Jesus não estivesse moldando o nosso caráter, não estivesse moldando a nossa mente, mas o mundo estivesse fazendo isso. Nós somos, no fim, retratados até mesmo no meio daqueles que se dizem fiéis ao Senhor, como seres consumistas. E Jesus nos alerta sobre estarmos preocupados também por aquilo que nós não temos controle. Por isso nós temos a palavra preocupação, e quando você a divide tem a ideia do pré, você já está pré-condicionado a possíveis preocupações, a possíveis ocupações que venham tomar a sua mente, o seu coração. É como se você já estivesse condicionado a isso. E Jesus não está apenas dizendo:
chega, é como algumas pessoas pensam. Jesus chegou, olhou para os discípulos e disse: sai daqui, ansiedade. Impôs as mãos e a coisa sumiu. Não, Jesus não fez isso. Jesus ele foi construindo argumentações. Jesus foi falando, foi deixando claro o que ele pensava. E o texto que ele busca argumentar e provar e destacar para os discípulos sobre a questão da ansiedade, ele está falando aqui, novamente, diga você, de uma ansiedade que é de natureza espiritual e não de natureza física. Grave isso bem. O texto, Jesus está tratando de uma ansiedade que tem associada a perspectiva de uma ideia espiritual e não física. Mas o que Jesus está querendo? Pegar a nossa mente e colocá-la na direção certa. É como se nós estivéssemos dirigindo os nossos carros e ele estivesse indo para uma rota contrária. O nosso GPS deu um outro caminho e Jesus quer assumir o controle, quer pegar o volante e nos colocar na direção correta. Quando nós olhamos o verso de número 25, nós vamos entender e ver isso de forma bastante clara, quando ele diz: a vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Deus, através de Jesus, aqui coloca diante de nós a seguinte pergunta: Deus te deu a vida? E você responde para mim logo de cara, imediato: sim. Mas a questão é, se Deus te deu a vida, por que é que nós nos preocupamos com coisas básicas como roupa, alimento e bebida? Você duvida que Deus pode te sustentar te dando essas coisas? Certamente você vai dizer não. Mas por que nós duvidamos? Por que nós nos perguntamos, nós nos questionamos? E isso implica uma questão muito profunda que está no nosso coração, que é uma palavrinha chamada dependência. É como se a nossa dependência de Deus não estivesse sendo exercida diariamente. E o texto diz que nós devemos depender de Deus, não em um dia da semana, não em um evento específico, mas todos os dias, todas as horas, todos os minutos que Ele nos conceder nesta terra. Porque Ele garante a nós o básico, Ele garante a nós o essencial, o necessário. Jesus também olha para os pássaros, no verso 26, ele diz: observem bem os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Jesus está fazendo um simples exercício com a gente. Basta você olhar, perceber que não plantam nem colhem, mas olha para o cuidado de Deus com eles. Deus desampara um passarinho? Não. Mas se Deus sustenta até as aves, por que Ele não sustentaria o ser humano? Porque Ele não nos daria o essencial para a vida. E aí lembra o nosso coração e a nossa mente de que existe uma hierarquia na criação. Se Deus sustenta as aves e Ele nos faz lembrar da nossa importância, é bom nós lembrarmos Gênesis capítulo 1, verso 26. E nesse verso, o próprio Deus está dizendo que o ser humano é o quê? A sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia também vai dizer que o homem, que o ser humano é considerado a coroa da criação. Então existe uma diferença grande entre os animais e a gente, entre o cuidado que Deus destaca para nós e também para eles.
Essa é uma reflexão para que a gente compreenda a providência de Deus nas nossas vidas. Lembra nós compreendermos que existe uma área chamada fidelidade, e Deus não deixa de ser fiel com a gente. Faça um exercício mental e perceba em que dia Deus deixou de ser fiel com você. Em que dia Deus rompeu em algum milímetro a aliança que Ele tem com você. Mas perceba, quantas vezes você não rompeu a fidelidade que você diz ter a Ele na sua história, na sua existência, no seu dia a dia. Deus conhece as nossas necessidades. Deus é capaz de cuidar de cada um de nós. Deus nos leva a confiar na provisão divina, na provisão dEle. Quando nós enfrentamos essas situações que geram ansiedade sobre essas questões que são básicas e que são essenciais, nós devemos nos lembrar justamente desse simples exemplo das aves. Eu me lembro de mim mesmo. Enquanto eu estava no seminário, todos os dias, eu tinha que lutar e que lidar com o seguinte questionamento na minha mente: amanhã, o que eu terei de dinheiro? O que eu vou comer? O que é que eu vou fazer? Eu tinha que optar: o livro, comida, roupa. O que é que eu ia fazer? Mas eu não tinha outra opção senão me quebrantar diante de Deus e de dizer: Senhor, se esta obra é tua, que o Senhor me dê os meios para que eu seja sustentado. E todos os dias aparecia algo que me dava a condição de continuar a minha jornada. Aparecia o Nissim hoje, aparecia o biscoito, aparecia o dinheiro para comprar o livro, aparecia o dinheiro para comprar uma peça de roupa, aparecia um dinheiro para tomar um sorvete. Deus levantava pessoas para ajudar. E a maior dessas bênçãos foi que eu não tinha, à época, a bolsa integral do seminário, eu não tinha condição de pagar o curso. E Deus levantou uma criatura lá no Amazonas, que Ele pegou e selecionou que iria dar uma série de bolsas integrais aos seminaristas. E aí, eu por fé, botei lá meu nome, e no outro dia, eu fui contemplado com a bolsa integral por todos os anos da minha graduação lá. Mas isso só acontece quando a gente aprende a depender de Deus de forma integral. Quando a gente começa a se valorizar e perceber que Deus realmente nos ama. Quando a nossa baixa estima, quando a nossa falta de confiança não fica maior do que aquilo que Deus prometeu para a gente. Cada um de nós que aqui está é obra-prima do Senhor, é criação dEle. Por isso Ele implica em dizer para você novamente: creia, confie. Jesus, no verso de número 27, Ele diz: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Há uma frase, e até aqui muita gente dizia, eu acho que até do pastor Milton, né? Que é a questão da ansiedade, dos problemas, que se você não pode resolver, eu estou aqui parafraseando, depois vocês me corrigem. Não tem o que fazer, deixa para lá, segue. Eu creio que é mais ou menos nesse sentido. E o que Jesus está dizendo é: a nossa ansiedade resolve problemas? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, a ansiedade, ela multiplica os problemas na nossa vida. E nós, muitas vezes, permitimos que essa ansiedade exploda e nos coloque em situações terríveis. E muitas vezes ela demonstra que nós deveríamos ter mais sabedoria em tratar isso. Porque nós deveríamos também pensar que nós não temos nenhum tipo de poder para acrescentar uma hora que seja à nossa existência.
E sabe o que é que Jesus está lembrando para a gente? É que existem, e talvez você esteja com situações assim hoje, muito complicadas, muito difíceis, que nós não temos a menor condição de resolver. E o primeiro passo para ter sabedoria quanto a isso é compreender e gravar isso no seu coração e na sua mente, e você dizer para si mesmo: eu não consigo resolver isso. Esta causa não tem a mínima condição para que eu, Ramon, resolva. Por mais que você mexa, por mais que você bata, por mais que você faça de tudo, existem coisas que você não vai conseguir resolver. Que você não vai sair do lugar. Porque elas estão direcionadas, estão num departamento que não é seu. Sabe aquelas coisas de empresa? Que você bate ali em várias salas e cada um diz: isso não é do meu departamento, isso não é da minha área, fale com fulano. E o outro diz: não fala com ciclano. Só uma pessoa pode resolver, e nesse caso, só quem pode resolver tais questões é o Senhor. Mas a gente tem uma mania de querer resolver as coisas com a força do nosso braço, com o nosso entendimento. E a gente parte de forma desembestada, luta, vai para um lado, vai para o outro, fala, briga. E Deus está dizendo: tu vai se cansar à toa. Tu vai perder o teu sono à toa. Tu vai se matar à toa, porque você não está recorrendo a mim. Deus está dizendo para a gente que questões que estão fora da nossa possibilidade de resolução, Ele diz: filho, filha, tem um caminho para que você resolva isso. Entregue para mim as causas. Leve ao meu altar. Mas o problema é que a gente, como se pegasse uma sacola com as nossas causas e ficasse batendo na porta de cada pessoa, em busca de que essas pessoas resolvam, enquanto Deus está ali, com os braços abertos e dizendo: traz para mim. Mas por que a gente não traz? Porque a gente não quer perder o controle. A gente quer ter o controle da situação. Porque quando eu entrego a Deus, eu descanso. Quando eu entrego a Deus, eu confio. Quando eu entrego a Deus, eu descanso. E sabe o que é a origem da ansiedade? Novamente falando de natureza espiritual, é no fundo uma fé pequena em um Deus que pode todas as coisas. É uma fé desse tamanho em um Deus que pode resolver todas as coisas. Em um Deus que a Bíblia diz que é o médico dos médicos. Em um Deus que olha para alguém acamado numa UTI de um hospital e Ele tem condição de tirar tudo que é equipamento daquela pessoa e trazê-lo de volta ao convívio restaurado, pleno e com saúde, porque Ele é Deus. É o Deus que pode, através de alguém que está desempregado e que está chorando dia e noite porque não tem conseguido levar o pão para sua casa, abrir uma porta de emprego. E a discussão do texto não é se nós temos fé ou não temos fé. Todos nós temos fé em alguma coisa. Mas a questão do texto é o tamanho dessa fé e a qualidade dela e onde ela está sendo colocada. A fé está sendo colocada em Jesus, a qualidade dela provém da palavra, o tamanho dela é a cada dia acrescentado à luz do próprio Senhor. No fundo, a Bíblia diz que o problema é a nossa confiança em Deus ou não. Esse é o problema que está em jogo, se você confia, se você depende ou não. Porque se nós confiamos, logo nós descansamos. Lembra da canção que nós cantamos aqui nesse altar, quase de 3 em 3 domingos, em teus braços é o meu descanso? É em Jesus que nós encontramos descanso pleno. É na palavra que nós vamos encontrar versos que dizem que em Jesus
nós encontremos uma paz que excede todo o entendimento. Mas quando nós não descansamos, é sinal que nós não aprendemos com o Mestre a fazer isso. E aqui eu estou tratando novamente de uma ansiedade em caráter espiritual. E talvez você esteja classificado nela. Essa ansiedade de caráter espiritual é fruto de uma falta de confiança, de uma falta de fé plena no Senhor das nossas vidas. E essa má compreensão é o alvo, é o problema que Jesus está tratando com os discípulos e está tratando com a gente aqui hoje. É como se Jesus tivesse tirado um momento para ter uma terapia com você individualizada. Senta aqui, meu filho, cara a cara, olho no olho. E dessa vez eu não quero te ouvir, eu vou falar. E o que eu estou dizendo é o remédio para tratar essa ansiedade de natureza espiritual. E a fé que Jesus está falando aqui não é uma fé voltada para a salvação, mas é a confiança no favor dele. Pegue toda a Bíblia. Em algum momento, dos personagens e dos livros que você leu, você viu Deus desamparando algum personagem bíblico? Deus desamparou Abraão? Deus desamparou a Davi? Deus desamparou os apóstolos? Não. Deus deu condição a cada um deles de ter o essencial para cumprir o seu chamado, a sua missão e honrar as suas famílias. Mesmo Jó, aquele que passou pelo maior dos vales, ao qual nós colocamos como alguém que viveu uma turbulência, uma tempestade terrível, horrível, Deus restaurou e trouxe de volta alegria ao rosto dele, trouxe de volta esperança à sua história. É por isso que nós devemos confiar e deixar que o Senhor conduza as nossas vidas. E aí entra algo que não está mais no nosso controle. Lembra do que eu falei? Controle e confiança. Quem depende, quem confia, entrega a Deus, seja qual desfecho for. Se eu perguntar se Deus é soberano, você vai dizer sim. Mas se eu perguntar para você se Deus pode dar um veredito negativo para a sua causa, como é que você responderia? Aqui a discussão não são sobre coisas impossíveis, mas sobre coisas básicas. Sobre o necessário, sobre a sobrevivência. A ansiedade acaba se tornando, nesse caso, um problema gigante para quem não depende. E Jesus está dizendo, os que não conhecem a Deus, eles têm que tipo de objetivo na vida? Quando você olha para fora, quando você liga a sua televisão, quando você navega nas mídias sociais, quando você anda pela cidade e conversa com pessoas, quais são os assuntos? O que direciona, o que move o coração dessas pessoas? É sexo, guerra, bebida, estilismo, coisas fúteis. O ser humano sem Deus sempre vai ter como objetivo maior na sua vida coisas que a traça e a ferrugem corroem, destroem. Observe os influencers no Instagram. Veja todo dia o que é que eles querem que você seja. Veja todo dia o que é que eles querem que você, de fato, seja projetado, moldado para este tempo. Só que Jesus está de novo dizendo, lembre que antes mesmo de você pedir a mim aquilo que você necessita, eu já estou cuidando,
eu já estou aqui me preocupando e dando a você aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. E aí você pode ter uma resposta para mim de alguém que está revoltado com Deus essa noite. Eu já pedi a Deus muitas coisas, eu já falei, eu já clamei, mas parece que Deus não me ouve. Parece que Deus está em silêncio. Perceba, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Deus passou 400 anos em silêncio. Mas perceba, Deus deixou de agir? Não. Deus deixou de conduzir a história? Não. Quando Deus se coloca em silêncio para conosco, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso tem um propósito. Muitas vezes o silêncio de Deus gera em nós um crescimento em paciência, gera em nós maturidade e nos leva a fazer algo que a gente faz pouco: orar, orar e orar. Muitas vezes esse silêncio trabalha em nós áreas que estão defasadas, que nós não temos mais capacidade muitas vezes de olhar e de querer crescer. Porque Deus quer nos movimentar, Ele quer nos levar à perspectiva de almejar, de olhar e de querer as coisas do reino e não as coisas desta terra. É por isso que o verso 33 do capítulo 6 diz: busque ou busquem, a depender da tradução, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. É como se Deus estivesse fazendo aqui uma pergunta para nós ao lermos esse texto. É como se Ele estivesse agora sentando na terapia com a gente, olhando novamente no nosso olho e quase finalizando ela e dizendo: qual tem sido a sua prioridade? Deus está fazendo essa pergunta para cada um de nós agora. Ele olhou para a gente e disse: qual é a nossa maior prioridade? E Jesus vai dizer claramente que, a depender da resposta que nós temos dado, nós vamos demonstrar que tipo de ação, que tipo de vida nós queremos e em quem nós realmente estamos descansando, em quem nós queremos colocar a nossa confiança e a quem nós queremos servir. Deus deseja ser o amor maior da sua vida. Deus deseja ser maior do que o seu namorado, do que a sua namorada, do que o seu esposo, do que a sua esposa, do que a sua família. Pastor, mais do que a família? É. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus fala, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu digo que amar a Deus sobre todas as coisas, não é deixar de amar a família e aqueles a quem estão ao nosso redor, mas o amor maior, o primeiro lugar, nunca será disputado porque ele já tem dono. E deve ser Jesus Cristo. Ele deve ser a nossa prioridade número 1. Ele deve ser a busca de uma igreja saudável. Eu falei sobre igreja no domingo passado, sobre o que é ser igreja. E o que é ser igreja é amar a Deus sobre todas as coisas. É nós nos movermos todos os dias em unidade para que Deus seja colocado no lugar que é dele. E isso, gente, colocar Deus em primeiro lugar não é deixar de fazer as nossas coisas. Não é deixar de trabalhar, não é deixar de avançar, de se especializar, de galgar lugares na sociedade. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
Mas Deus está sempre dando aquele alerta para a gente, lembrando que tudo o que fazemos deve ser para glorificar a Deus. Você que está lá no seu emprego toda semana, você vai se capacitar para ser o melhor, para que você glorifique a Deus com o teu trabalho, para que as pessoas vejam, rapaz, ali, ó, servo de Deus, cara capacitado, cara crente, cara que dá o melhor, mas ele ama a Deus sobre todas as coisas, por isso ele prospera. Desde aquela pessoa que tem na mente um trabalho que é julgado como pequeno, aquela pessoa que tem um trabalho em altos escalões. Onde você estiver, a Bíblia diz, honre a Deus. E como é que a gente honra a Deus? Buscando o Senhor de todo o nosso coração. Por isso que ele finaliza no verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. A palavra que eu deixo para você é: descanse. Viva o hoje. O que eu estou dizendo aqui essa noite que não é errado planejar. Planeje a sua vida, planeje as ações da sua família, mas sempre traga Deus para a construção desses planos. Senhor, é da tua vontade? É do teu querer? É o que o Senhor deseja para mim? Isso vai afetar eu na minha busca de ter o Senhor como número 1 da minha vida? Se algo prejudica, afeta Deus como número 1 da sua vida, tem problema e você precisa reavaliar. Mas a Bíblia diz: não se preocupe, não se aflija pelo hoje. Isso ele falou para os discípulos, não com um tom de apenas descarregar verdades que não eram ali tão boas, que eram indigestas naquele momento. Mas ele queria que essas pessoas estivessem crescendo em fé. E o meu desejo é que, a começar de mim, eu possa aprender mais com Jesus. Diante dos problemas que eu já vivo, diante dos problemas que eu vou viver, diante das lutas que certamente eu vou travar, eu quero aprender mais de Deus, eu quero confiar mais no Senhor, eu quero depender dEle. E nós aqui essa noite temos uma missão, que é ao ouvirmos as palavras do Senhor, acolher cada uma delas, praticá-las. Eu quero dizer a você que sofre com ansiedade que eu me importo com você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer para você, seja que você tendo uma ansiedade de natureza espiritual ou física, Deus te ama. Deus tem um plano para a sua vida. E Deus deseja que você vença ela e que Deus esteja entronizado todos os dias na história que Ele está escrevendo para você. Eu queria te convidar nesse exato momento a você curvar a sua cabeça, a você fechar os seus olhos e a você refletir seriamente com o Senhor agora. Comece a colocar diante dele as tuas lutas, as tuas dores, as suas preocupações. Comece a pedir a Deus que Ele inunde o seu coração agora com graça, com misericórdia, com o favor dEle. Comece a dizer: Senhor, meu fardo tem sido pesado. E muitas vezes eu não consigo sequer abrir a minha boca para dizer a Ti. Mas essa noite, essa palavra me deu coragem de enfrentar os dilemas que eu tenho passado. E
Eu quero pegar todos os meus fardos de ansiedade e caminhar rumo ao teu altar, colocá-los diante de ti e receber cura, renovo, transformação da sua parte. Eu quero a partir de hoje depender de ti, pegar na tua mão e caminhar para construir uma vida de confiança, amor e dependência. Essa noite nós temos aqui pessoas que já servem a Deus, que têm enfrentado isso. Pessoas que nos visitam e que têm enfrentado isso, e creio no mover do Espírito Santo que você veio até aqui, direcionado por Deus, para receber desta palavra, para encontrar cura, para encontrar refrigério. Pai, que essa palavra possa ter chegado aos corações e que o teu nome seja glorificado, hoje, sempre e eternamente. Amém.